Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Administrativo. Eu sou o professor Gustavo Musi e estarei vendo com vocês os pontos principais cobrados nessa disciplina, que é essencial, gente. Qualquer concurso que você vai prestar aí sempre vai cair, ou quase sempre vai cair Direito Administrativo, então é daquelas matérias que eu digo que vale a pena investir, que você está estudando aí para vários concursos, tá certo? Deixa eu primeiramente me apresentar, nem todos me conhecem. Meu nome, como eu disse, é Gustavo Musi, eu sou auditor fiscal da Receita Federal. Fui também analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União, escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo e funcionário do Banco do Brasil. Então tenho aí uma pequena carreira aí no serviço público, né? Pessoal, nessa disciplina de Direito Administrativo, nós estaremos vendo os pontos principais cobrados em concursos públicos. E aqui já vou fazer uma observação, vou falar disso várias vezes com vocês. A disciplina de Direito Administrativo é uma disciplina que tem um certo complicador em relação a outras. Qual que é? Nós não temos, por exemplo, um código de direito administrativo no Brasil. O que faz com que essa disciplina de direito administrativo, ela seja construída, claro, também com base na lei, nós vamos citar bastante aqui determinadas leis, mas ela é construída principalmente na parte que cai em concursos, através da chamada doutrina do direito administrativo. E o que é a doutrina do direito administrativo? Na verdade, são as opiniões dos estudiosos do assunto. São os artigos, os livros, os pareceres escritos pelos chamados administrativistas, tá? Nós temos o direito algumas fontes importantes. Nós temos, entre as fontes do direito, nós temos a fonte principal, que é a lei, a fonte direta, que é a lei, e temos também as fontes indiretas. Entre elas, nós temos a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Lei, não preciso explicar para vocês o que é, né? Lei, na verdade, é aquele ato normativo expedido pelo Poder Legislativo que obriga a todos. Ela é uma fonte do direito? Sem dúvida. Aliás, quando nós pensamos em direito, nós logo associamos a palavrinha lei, né? Muita gente acha que estudar direito é estudar leis. Vai muito além disso, mas de fato também é isso. As fontes indiretas, por sua vez, elas têm esse nome porque elas também produzem normas jurídicas, mas elas não têm a mesma importância que a lei. Elas têm que se submeter ao que diz a lei, mas elas são importantes porque elas servem como principalmente um complemento para a legislação e também como uma forma de interpretar a própria legislação, tá? Então essas fontes indiretas, elas nunca podem contrariar o que diz a lei. Mas elas são importantes porque como a lei não consegue regular todos os eventos da vida, elas acabam tendo um papel complementar importante e até na própria interpretação da lei. A doutrina, o que é? A doutrina nada mais é do que o conjunto das opiniões dos juristas, no caso do direito administrativo, dos chamados administrativistas. Então, por exemplo, você tem pessoas que dedicam a sua vida ao estudo do direito administrativo, pessoas que têm muita experiência também profissional nessa área, pessoas que são reconhecidas pelo mundo jurídico como autoridades no assunto direito administrativo. Essas pessoas escrevem seus livros, escrevem seus artigos, seus pareceres, e tudo isso forma o que nós chamamos de doutrina. Uma das principais fontes do direito administrativo é justamente a doutrina. Bom, a doutrina, como eu disse para vocês, é um conjunto de opiniões, né, dos administrativistas, dos juristas. E aí você já começa a perceber que cada pessoa pode ter uma opinião diferente, não pode? Pode, não é? E aí é claro que ela vai ser importante naqueles pontos, principalmente em que a opinião desses administrativistas coincidirem. Mas eles não coincidem 100%. Então vocês vão ver várias vezes eu dizendo aqui para vocês, olha gente, essa é a posição, mas essa é a posição principal, mas também nós temos essa posição, que quando for o caso, que seja importante vocês saberem, tá? Nem sempre vocês precisam saber as várias opiniões diferentes sobre determinado assunto, porque nem sempre as bancas cobram essas posições diferentes. Mas quando for importante, eu vou dizer para vocês. Outra fonte também é a chamada jurisprudência, que é o conjunto das decisões dos tribunais. Os tribunais são importantes porque, além de aplicarem a lei ao caso concreto, além dos tribunais dizerem como é que a lei vai ser aplicada de fato, também é importante para complementar a própria legislação.
E os costumes também, na ausência da lei, eles têm também o seu papel importante. Muito bem, nós vamos falar de leis aqui, mas vamos tratar também, principalmente, da chamada doutrina do direito administrativo, tá? E eu falei que tem esse complicador, por quê? Porque pelo fato do direito administrativo não ter muitas leis, digamos assim, a principal matéria de estudo não ser a lei, mas ser a doutrina, está sujeito a interpretações diferentes, mas não se preocupem, quando for o caso de haver aí uma dissonância importante, uma divergência importante na doutrina, eu vou dizer isso para vocês, tá certo? E o que o direito administrativo estuda, gente? O direito administrativo, na verdade, ele vai estudar de uma forma ampla a relação entre o Estado e os cidadãos. Nós sabemos que, aliás, em direito constitucional a gente fala um pouquinho sobre o conceito de Estado, mas nós sabemos que, desde que as pessoas se reuniram em comunidades para viver juntas, surgiu a figura do Estado, que é aquela figura daquela pessoa jurídica que vai organizar a relação entre os cidadãos. E o direito administrativo é esse ramo do direito que vai buscar principalmente regular essa relação entre o Estado e o cidadão, no que se refere ao aspecto mais amplo, tá? Porque nós temos outros ramos do direito que buscam disciplinar essa relação em outros aspectos. Por exemplo, o direito tributário, no que se refere à cobrança de tributos, o direito financeiro, no que se refere à aplicação desses recursos, entre outros. Mas o direito administrativo, ele vai buscar essa relação no que não for preenchido por outros ramos do direito. Isso aqui é mais introdução, agora nós vamos entrar no ponto que você precisa guardar de fato. Primeiro conceito importante, gente, é o conceito de administração pública. Não tem jeito. O direito administrativo, ele trabalha muito com esse conceito. Aliás, o próprio nome, né, da disciplina, direito administrativo, já deixa claro que o objeto de estudo principal é a administração pública e a sua relação com os cidadãos. Mas o que é a administração pública? Quando a gente fala de administração pública, a gente pode estar falando em dois sentidos. No sentido objetivo do termo e no sentido subjetivo. Como assim, professor? Vamos lá. Então, quando a gente fala de administração pública, nós podemos falar em dois sentidos diferentes. Administração pública. Existe o sentido objetivo do termo e o sentido subjetivo. Sentido objetivo, gente, por que ele tem esse nome? Porque se refere ao objeto. Daqui a pouco nós vamos ver qual que é esse objeto. E o sentido subjetivo é porque quando você usa a administração pública nesse sentido, você está se referindo aos sujeitos, às pessoas. Por isso, subjetivo vem de sujeito, de pessoas, tá? No sentido objetivo do termo, que adianto para vocês que a gente pouco vai usar nesse sentido, só é importante vocês saberem que ele existe, porque já vi cair bastante em provas perguntando sobre o conceito objetivo ou sobre o conceito subjetivo, então é importante saber o que é. Mas nós vamos usar pouco, tá? No sentido objetivo. No conceito objetivo, pelo sentido objetivo, a administração pública é a atividade exercida pelo Estado. A atividade, quando eu falo aqui de Estado, no sentido amplo, não é só Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, não. É Estado, União, Estados e Municípios e o Distrito Federal, tá certo? É atividade exercida pelo poder público, que se divide em três, na verdade. Essa atividade, ela pode ser poder de polícia, mais à frente nós vamos falar sobre ele. Pode ser o fomento ou pode ser o serviço público. Então, a atividade administrativa se subdivide nessas três áreas. Poder de polícia, mais à frente nós vamos ver, que é quando o Estado regula determinadas atividades, impõe limitações, impõe algumas obrigações ao cidadão em prol do bem comum. O fomento, que é quando o Estado incentiva determinadas atividades, e o serviço público, que é quando ele oferece um serviço diretamente à população. Isso tudo é no sentido, gente, ou conceito objetivo, tá? Do termo. Então, quando falar do conceito objetivo, vocês já guardem, já associem a palavra atividade.
é o objeto da administração pública, a atividade exercida por ela. E no conceito subjetivo, no sentido subjetivo, gente, aí, como eu disse para vocês, está se referindo ao sujeito, às pessoas que exercem essa atividade, que é a forma mais comum de nós nos referirmos à administração pública. Quando eu falar de administração pública e não disser que eu estou usando no sentido objetivo, eu vou estar usando sempre no sentido subjetivo, tá? Então, no que se refere ao sentido subjetivo, a administração pública é o conjunto de entidades, órgãos e pessoas que exercem a atividade administrativa. Então, veja bem, administração pública no sentido objetivo é a atividade de administrar do Estado. Administração pública no sentido subjetivo é o conjunto de pessoas que exercem essa atividade, tá certo? Vamos dar um exemplo de utilização em ambos os sentidos. Quando eu digo o Estado tem a obrigação de prestar uma administração pública eficiente, de oferecer uma administração pública eficiente, eu estou falando no sentido objetivo, estou falando da atividade administração pública. O Estado tem a obrigação de realizar essa atividade de forma eficiente. Agora, quando eu digo a administração pública tem que realizar licitações para a contratação de obras e serviços, aí eu estou usando no sentido subjetivo, que eu estou dizendo as pessoas que integram a administração pública, os órgãos, as entidades, têm que realizar licitação para a contratação de obras e serviços, tá? Ou então eu digo, se eu disser, cabe ao presidente da República chefiar a administração pública, ele é o chefe da administração pública federal. Eu estou falando no sentido subjetivo, porque atividade não tem chefe, né, gente? O que tem chefe é conjunto de órgãos, de pessoas, de entidades que exercem aquela atividade. Tá certo, pessoal? Então é importante a gente entender a diferença entre os dois, mas é muito simples. Conceito objetivo é o objeto, ou seja, é a atividade administrativa. Sentido subjetivo se refere ao sujeito, quer dizer, é o conjunto de entidades, órgãos e pessoas que exercem essa atividade. Daqui para frente, como eu disse para vocês, quando eu não disser nada, nós vamos estar nos referindo ao sentido subjetivo do termo. Eu estarei me referindo às pessoas, aos órgãos e entidades que exercem essa atividade. Por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos falar de administração direta e administração indireta. Essa divisão, ela só faz sentido quando você analisa pelo sentido subjetivo do termo. Mas é importante conhecer o que é o conceito objetivo, porque às vezes cai em prova saber que é atividade e ela se divide em 3. Poder de polícia, fomento e o serviço público. E aí sim nós vamos então falar de administração pública direta e indireta. Antes de falarmos, gente, de administração pública direta e indireta, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre 2 conceitos importantes que estão relacionados a isso, que são os conceitos de descentralização e desconcentração. Eu vou ler e já explico para vocês. Tá lá, primeiro vamos falar da descentralização. Descentralização é a distribuição de competências de uma pessoa para outra, de uma pessoa física ou jurídica para outra pessoa física ou jurídica, em um órgão diferente, uma entidade diferente. Já a desconcentração é somente uma distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Vamos lá, isso aqui é importante então a gente entender. Diferença de descentralização e desconcentração. Quando você fala de descentralização, está falando de distribuição de competência, alguém que está passando atribuições. Daqui a pouco nós vamos falar, nos próximos blocos nós vamos falar sobre competência. Mas o que é competência? É a capacidade que um órgão administrativo tem de praticar determinado ato. Nós vamos ver que
A administração pública só pode fazer o que a lei permite. Então, cada ente da administração pública, cada pessoa dentro da administração pública, só pode fazer aquilo que ele tem competência para fazer. A descentralização é quando essa competência ela é passada de uma pessoa, normalmente jurídica, para outra pessoa também normalmente jurídica. Pode ser física, mas normalmente você está falando de pessoas jurídicas. Você está falando de um órgão para outro, de uma entidade para outra. Então, a descentralização é colocar assim, a transferência de competências de uma. Eu vou colocar aqui pessoa jurídica, gente, que é o mais comum, tá? É mais fácil a gente entender depois, para não confundir com desconcentração. Para outra. Embora excepcionalmente possa até ser pessoa física, mas eu vou colocar dessa forma, nesse momento vamos pensar com pessoa jurídica. Então, qual que é a ideia? É o seguinte, você tem aqui uma entidade, que é a entidade ou órgão A, entidade ou órgão A, e você tem uma outra entidade. Quando eu falar de administração direta ou indireta, a gente vai ver a diferença de entidade e de órgão. E você tem uma outra entidade ou órgão, que é o B. E aí você transfere competências, transfere atribuições de uma entidade para outra. Isso é descentralização. Veja que aqui, essas duas entidades ou órgãos, eles têm existência distinta. Eles não estão um dentro do outro. Não, são dois diferentes. Então, por exemplo, quando a União, nós vamos falar sobre isso depois, quando ela cria uma autarquia ou cria uma sociedade de economia mista ou empresa pública e transfere a ela competências, está praticando a descentralização. E a desconcentração, professor? Vamos lá. A desconcentração nada mais é do que uma distribuição interna, ou seja, uma delegação de competências dentro do mesmo órgão ou entidade. Então veja, na descentralização você tem dois órgãos ou entidades diferentes e um vai transferir ao outro. Já na desconcentração você tem um órgão só, vou fazer um desenho um pouco diferente aqui para a gente guardar, e dentro desse órgão as competências são distribuídas entre os seus componentes. Vamos lá. O desenho que a gente vai fazer para desconcentração é outro. Imagine, né, que você tem uma entidade. Essa entidade, ela tem vários departamentos internos, vários órgãos internos. Então, cada um desses órgãos aqui tem as suas competências. E dentro de cada um deles você vai ter também outras divisões. Muito bem. Na desconcentração, o que ocorre? Alguém que está, normalmente é o superior, alguém que está acima, não precisa ser superior, mas normalmente é, ele vai repassar atribuições, vai repassar competências para uma outra pessoa dentro do mesmo órgão ou entidade. E aqui é mais comum repassar para pessoas físicas, tá? Mas também pode ser, você falar aqui de órgãos internos, mas aí não dá para falar pessoa jurídica. Normalmente aqui ou é para órgãos ou para pessoas físicas. Mais à frente eu vou estudar, nós vamos ver o que é órgão. Mas veja que aqui é diferente, ó. As atribuições são passadas dentro do mesmo órgão ou entidade. Então, por exemplo, a presidência de uma determinada entidade pública repassa para a diretoria algumas atribuições. Isso é desconcentração. Ou um órgão público que tem lá o seu titular, que é o seu chefe, ele repassa atribuições aos seus subordinados. Isso é desconcentração. Por quê? Porque você está transferindo, você está delegando dentro do mesmo órgão, dentro da mesma entidade. Não há entidades, não há duas entidades envolvidas, há uma entidade só. Isso na desconcentração.
e você delega dentro daquela entidade atribuições. Já na descentralização, há pelo menos 2 entidades envolvidas. A desconcentração, embora a gente esteja estudando, claro, né, gente, para o direito administrativo, ou seja, no que se refere à organização do Estado, nós podemos fazer um paralelo com uma empresa. Numa empresa, você tem lá a presidência da empresa, você tem as diretorias, você tem abaixo das diretorias as gerências e por aí vai. Cada um deles tem o seu papel. Cada um deles recebeu competências por desconcentração. Agora, se passar uma procuração, por exemplo, para outra empresa fazer algo em nome dela, aí seria uma descentralização. Mas volto a dizer, nós temos que olhar isso daqui sobre o prisma da administração pública, que é o que nos interessa, tá? Mas por enquanto guardem isso. Nós vamos voltar várias vezes, vou falar para vocês, ó, isso aqui é um exemplo de descentralização, isso aqui é um exemplo de desconcentração. Mas guardem por enquanto isso. Na descentralização, você tem mais de uma entidade envolvida, ou mais de um órgão envolvido, e um deles repassa atribuições a outro, que tem existência distinta da dele. Já na desconcentração, você repassa atribuições dentro do mesmo órgão. É uma mera distribuição interna, uma mera delegação interna dentro do mesmo órgão, tá? Muito bem, então aqui eu coloquei, ó, exemplos, né? Tá. Então, aquilo que eu já havia falado, a descentralização. Pressupõe a existência de pelo menos 2 pessoas, entre as quais se repartem as competências. Essas pessoas podem ser criadas pelo particular. Existe o caso de concessão. O que é concessão? É quando um particular cria uma entidade, cria uma empresa, e o Estado repassa a essa empresa, que é chamada de concessionária, a execução de determinado serviço público. Isso é um exemplo de descentralização. Por quê? Porque você tem aqui o Estado e aqui o concessionário. Então, digamos, o concessionário ganha o direito de explorar uma rodovia. Ele vai ter que reformar a rodovia, vai ter que cuidar da conservação da rodovia, e em troca disso ele vai cobrar o pedágio. Então, o Estado está repassando atribuições para uma outra pessoa. É o que nós chamamos de descentralização. Ou essa outra entidade pode ser criada pelo próprio Estado. Nós vamos falar depois da chamada administração indireta, que também é chamada de administração descentralizada. E a desconcentração, nós já vimos, é uma distribuição interna de competências. Exemplo, o presidente da República cria e delega atribuições ao Ministério. Veja que aí está ficando tudo dentro da mesma estrutura que é a União. O Ministério ele não tem personalidade jurídica, quer dizer, o Ministério não tem existência própria, ele está sempre vinculado à União. É o que nós podemos chamar de órgão da União. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Outra coisa importante da gente entender, antes de entrarmos em administração direta e indireta, é o chamado regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. O que é isso, gente? Vamos lá. A administração pública, quando ela se relaciona com os particulares, ela pode fazê-lo de 2 formas. Ela pode estar agindo em pé de igualdade com o particular, sem usar de nenhuma das suas prerrogativas, ou seja, aí ela se coloca exatamente no mesmo nível do particular, ou ela pode usar-se das suas prerrogativas. Nós vamos ver que a administração pública, para poder organizar, gente, essa grande bagunça que é a sociedade, né, ela precisa ter alguns poderes especiais. E aí, se ela usar dessas prerrogativas, vai ser um outro regime. Então, o regime jurídico de direito privado é quando a administração pública, ao relacionar-se com o particular, coloca-se no mesmo nível que ele. Isso vai ocorrer nos casos que a lei determinar. Mais um exemplo. Quando a administração pública celebra um contrato de compra e venda com o particular ou um contrato de locação. Nesse caso, a administração pública ela tem as mesmas obrigações e os mesmos direitos que qualquer particular teria se estivesse assinando esse contrato. Então vamos lá. A União assina um contrato de locação com alguém. A União tem que pagar os aluguéis todo mês, que nem qualquer outra pessoa? Tem que pagar, que nem qualquer outra pessoa. Se a União não pagar, pode ser despejada como qualquer outra pessoa? Pode ser despejada como qualquer outra pessoa. Então veja que aí a União não está agindo, digamos assim, com superpoderes que ela poderia ter. Ela está se colocando no mesmo nível do particular. Isso é o que nós chamamos de regime jurídico de direito privado. Vou até colocar aqui na lousa que isso aqui é importante também. É o chamado regime jurídico de direito privado. Então, vamos lá. O regime
jurídico da administração pública pode ser de dois tipos. Nós temos o regime jurídico de direito privado e o regime jurídico de direito público. Regime jurídico de direito privado tem esse nome porque nele a administração pública age como se fosse um particular. Então, a administração pública não usa de suas prerrogativas. Não, vou colocar assim, não pode usar de suas prerrogativas. Porque a lei diz que nesse caso não vai se aplicar, ela vai submeter as mesmas regras que o particular. Exemplo, já dei para vocês, celebração de um contrato de locação. Então, a administração pública pode celebrar um contrato de locação com alguém? Pode. E aí ela vai submeter as mesmas regras, as mesmas obrigações que qualquer particular submeteria. Ela tem que fazer exatamente o que qualquer pessoa tem que fazer. Então é regime jurídico de direito privado, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Tá, aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Quando a administração pública se submete ao regime jurídico de direito privado, coloca-se em situação de igualdade perante o particular. Embora, mesmo assim, nós vamos ver que ainda esteja sujeito a algumas restrições, né? Como necessidade de concurso público para a contratação de funcionários. Mas ela se coloca, no que se refere às suas prerrogativas, ela não usa das suas prerrogativas. Então, exemplo, quando a União aluga imóvel para o seu uso, ou então quando exerce uma atividade comercial, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos ver que o poder público pode criar entidades, pessoas jurídicas, para comprar e vender serviços, bens e serviços? Pode. São as chamadas empresas públicas, sociedade de economia mista. Exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Petrobras. Nesse caso, veja que o Estado está concorrendo com o particular, não é isso? Sim, o Banco do Brasil concorre com os bancos privados, a Caixa Econômica também, e por aí vai. Os Correios concorrem com outras empresas que entregam encomendas. Então veja que aí você tem o Estado exercendo uma atividade econômica, ou seja, o Estado cria uma empresa buscando lucro, o que não é o mais comum, né? Que normalmente o Estado exerce uma atividade sem objetivo de lucro. Normalmente, aliás, ele tem prejuízo, por isso que ele precisa dos tributos para poder custear aquela atividade. Mas algumas vezes o Estado cria uma entidade para buscar lucrar com aquela entidade. Nesse caso, o Estado não está concorrendo com o particular? Está. O Banco do Brasil concorre com os outros bancos privados, Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, por aí vai. Então veja que nesse caso, o Estado, o Banco do Brasil, ele não pode ter prerrogativas em relação aos outros bancos. Ele tem que submeter as mesmas regras que os outros bancos. Por uma questão simples, porque senão seria concorrência desleal, né? Imaginemos se o Banco do Brasil, por exemplo, pudesse desapropriar um banco privado. Chegava lá e desapropriava o banco e diz, a partir de agora os seus ativos são meus. É claro que isso causaria uma concorrência desleal. Então, para evitar isso, o Banco do Brasil tem que se colocar no mesmo nível dos outros bancos. Então, o Banco do Brasil submete normalmente ao regime jurídico de direito privado. Agora, o Banco do Brasil, mesmo se submetendo ao regime jurídico de direito privado, ele também tem que submeter algumas sujeições, ainda submete algumas restrições que o particular não submete. Exemplo, o Banco do Brasil precisa fazer concurso público, não é isso? Para poder contratar funcionários? Precisa. Os funcionários do Banco do Brasil, eles são CLT. Eles submetem a mesma legislação trabalhista que o funcionário do Bradesco, do Itaú e por aí vai. Mas para contratá-lo, o Banco do Brasil precisa fazer concurso. O Banco do Brasil também precisa fazer licitações quando for comprar bens e serviços. Então veja que mesmo no regime jurídico de direito privado, a entidade, o órgão, ele se submete a algumas sujeições, algumas restrições, mas ele não pode usar das suas prerrogativas. Já no regime jurídico de direito público, que é o que ocorre no geral, gente, normalmente a administração pública ela age sob regime jurídico de direito público, aí sim ela vai usar das suas prerrogativas, ela vai usar dos seus poderes. Professor, o que são essas prerrogativas ou poderes? Veja, a administração pública ela tem que trabalhar conciliando os mais diversos interesses, não é isso? Sim, né?
Veja, você administrar uma sociedade não é fácil, porque você tem interesses distintos, interesses diferentes, você tem uma heterogeneidade de necessidades, e o Estado ele tem que procurar administrar todas essas diferenças. Ele tem que trabalhar não para um grupo só, mas para trabalhar para a sociedade como um todo. E aí isso exige que o Estado tenha algumas prerrogativas, tenha alguns poderes para poder conseguir de fato exercer essa administração. Exemplo, o Estado pode desapropriar imóveis, não pode? Pode. Então, por exemplo, quando eu falo aqui Estado no sentido amplo, tá? Volto a dizer. Precisa-se construir uma estação de metrô em um determinado município. E aí foram feitos estudos técnicos e mostraram que em determinado quarteirão é o melhor lugar para instalar aquela estação do metrô. E aí tem lá uma pessoa que tem um imóvel naquele quarteirão. A administração pública pode dizer, preciso do seu imóvel, tá aqui o dinheiro, ó, compro, entre aspas, compro, né, o seu imóvel, desapropria pagando, e você sai e me deixa esse imóvel que eu vou construir a estação do metrô? Pode fazer isso? Pode. Agora veja que eu e você não temos essa prerrogativa. Você gosta do imóvel da casa do seu vizinho, quer comprar a casa do seu vizinho, mas o seu vizinho não quer vender. Você pode desapropriar o imóvel do seu vizinho? É claro que não. Então veja que o particular não pode desapropriar. O Estado pode? Pode, é uma prerrogativa que o Estado tem. Outro exemplo, o Estado pode impor obrigações ao particular, mesmo que ele não concorde. Então, por exemplo, você mora numa rua que é mão dupla, digamos, e a prefeitura diz, a partir de determinado dia vai ser mão única. Aí você fala, mas para mim vai dar um trabalho que eu vou ter que dar a volta no quarteirão toda vez que eu for chegar na minha casa, do meu trabalho. Você fala, eu vou continuar entrando aqui na contramão. É claro que você não pode. Mesmo que você não concorde, você é obrigado a obedecer. Já o particular não pode fazer isso com o outro. Para que ele possa submeter o outro particular, tem que haver um contrato. Aquela pessoa tem que concordar com aquele acordo de vontades. Já a administração pode impor a sua vontade contra a vontade específica de alguns particulares. Então veja que é uma outra prerrogativa da administração. A administração, por exemplo, pode impor multas, não pode? Pode. Pode impor multas se você fizer algum ato que seja irregular. É outra prerrogativa da administração. Então veja que sempre que a administração pública utilizar-se das suas prerrogativas, ela está se colocando, então, numa situação de superioridade em relação ao particular, ela está usando de um poder que o particular não tem, ela vai estar agindo sob regime jurídico de direito público. Muito bem. Então, isso ocorre, por exemplo, quando ela impõe multa, quando ela guincha um veículo, né? Está lá o veículo estacionado em frente à sua garagem. O veículo do seu vizinho, aquele vizinho, né, que solta o cachorro fazer cocô em frente à sua casa, para o carro em frente ao seu portão. Você está atrasado para ir para o serviço e tem o carro dele parado em frente ao seu portão. Você pode pegar o carro dele e empurrar a ladeira abaixo? Por mais que dê vontade de fazer isso, não pode. O que você tem que fazer? Né? Se você vai procurar o seu vizinho, ele não está em casa. Você, no máximo, você vai procurar a prefeitura vai vir tirar aquele veículo dali, vai vir guinchar aquele veículo. Então, veja, você não pode tirar o veículo à força, mas a prefeitura pode. Então, quando ela guincha um veículo, ela está agindo sob regime jurídico de direito público. Quando ela impõe uma obrigação, baixa um ato administrativo, ela está agindo sob regime jurídico de direito público. Então, para completar o nosso quadro, no regime jurídico de direito público, a administração pública utiliza-se de suas prerrogativas, ou seja, de seus poderes, colocando-se em uma posição de autoridade, superioridade em relação ao particular. Pode copiar isso daí. A administração pública utiliza-se de suas prerrogativas, ou seja, seus poderes, colocando-se em uma posição de autoridade, superioridade,
em relação ao particular. E é isso que eu coloquei para vocês, está lá no slide, ó. Primeiro nós falamos do regime jurídico de direito privado, lembram, né? Que a administração se coloca numa posição de igualdade no direito privado em relação ao particular. Não vai usar de nenhum dos seus poderes. É quando ela assina um contrato, por exemplo, tem que submeter as mesmas regras que qualquer particular. Na maior parte das vezes, porém, a administração pública precisa situar-se em uma posição superior ao particular, uma vez que exerce atividades importantes para a sociedade e que extrapolem, até colidem com os interesses individuais. Então, muitas vezes, ela tem que usar da força, porque o particular muitas vezes não concorda, e o fato dele, aquele particular não estar concordando, ele atrapalha toda a coletividade. É o exemplo que eu dei do imóvel, né? Precisa construir a estação do metrô ali, ou precisa alargar uma avenida. O particular não quer deixar o imóvel, não quer deixar a casa dele. Não tem que querer. A administração pública pode ir lá e desapropriar, desde que pague a ele, claro, o valor do imóvel, né? Não pode ficar no prejuízo, mas ele, recebendo o valor do imóvel, ele é obrigado a deixá-lo. Por quê? Porque a administração pública tem essa prerrogativa. Então ela vai fazer isso, fiscalizando, impondo penalidades, autorizando atividades, etc. Nesse caso, ela está subordinada a um conjunto de regras diferenciadas em relação ao particular. Um regime diferenciado, agindo com prerrogativas que o particular não tem, mas, por outro lado, também vai estar sujeitar a algumas restrições, algumas obrigações que o particular também não precisa obedecer. Então, o regime de direito público caracteriza-se pela atribuição da administração de prerrogativas e restrições. E eu dou alguns exemplos para vocês aí, ó. Exemplos de prerrogativas e sujeições, ou seja, exemplos de poderes e restrições a que a administração pública está sujeita. Primeiro vamos falar dos poderes, alguns dos poderes, algumas das prerrogativas que a administração pública tem. Primeiro, o poder de autoexecutoriedade. Mais à frente nós vamos falar sobre isso, quando falar de atos administrativos, mas a autoexecutoriedade é a capacidade que a administração pública tem de fazer valer as suas próprias decisões por meios próprios, sem precisar recorrer ao judiciário. O particular não tem isso. Exemplo, você fez um contrato de compra e venda com alguém, você vendeu seu veículo para alguém. E aí está lá no contrato que vocês fizeram, que você entregaria o veículo e depois de 30 dias ele pagaria o valor do veículo. Deu 30 dias, ele não pagou, deu 40 dias, ele não pagou, você já entregou o veículo para ele, o veículo está na garagem dele. Deu 30 dias, ele não pagou, deu 60 dias, ele não pagou, deu 90 dias, ele não pagou, você tentou cobrar isso amigavelmente, não deu. O que você pode fazer? Você pode invadir a casa dele, rebentar o portão da casa dele e levar o carro de volta para sua casa? Dizer, ó, já que você não pagou, estou levando o carro embora. Não pode, né, gente? Por mais que dê vontade de fazer, não pode fazê-lo. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir até o Poder Judiciário, tem que procurar um advogado, o advogado vai entrar com uma ação judicial, e aí sim o juiz vai verificar se de fato você entregou o veículo e ele não está cumprindo o contrato, aí o juiz vai mandar ele entregar. Então você não pode ir lá e arrancar o veículo da casa dele. Agora, a administração pública, muitas vezes, ela tem essa prerrogativa. Então, o exemplo que eu dei para vocês. Parou um veículo em frente à sua casa, lá à sua garagem. Você não consegue sair com o carro. O que você tem que fazer? Se não conseguir encontrar, claro, né, o dono do veículo para tirar, liga para a prefeitura vem e vai guinchar, tirar aquele veículo. Pode fazer isso? Pode. Ou então você estaciona num lugar indevido. O que a prefeitura pode fazer? Primeiro pode te multar, é claro, né? Vai lá ter uma multa por estacionamento irregular. Mas ela pode fazer algo mais além disso? Pode. Pode também levar o seu veículo embora para o pátio. Pode guinchar o seu veículo. Veja que aí ela está usando da força para cumprir a sua decisão. Ou, por exemplo, quando ela multa uma boate porque está com som excessivo, e aí a boate continua com som excessivo, ela volta lá, o que ela pode fazer? Pode até mandar fechar a boate, porque está perturbando o sossego alheio, ela pode impor as suas obrigações, as suas decisões pela força. Mais à frente nós vamos ver que nem todo ato isso é possível, mas via de regra a administração pública tem essa prerrogativa, tá? Outra prerrogativa da administração pública, que é o poder de desapropriar, ela pode desapropriar a qualquer momento, né? Os bens, se for necessário para o bem da coletividade, desde que pague o valor do bem à pessoa, de requisitar bens e serviços. Nós falamos sobre isso quando estudamos o artigo 5º da Constituição, em direito constitucional, mas é a possibilidade que a administração pública tem de utilizar-se temporariamente de determinados bens e serviços particulares, possibilidade de rescindir unilateralmente os contratos, então a possibilidade que a administração pública tem de
você contratou com ela dizer não vou mais cumprir o contrato porque por alguma razão surgiu alguma outra prioridade, ela tem essa possibilidade, nós vamos ver isso mais à frente, tá? E capacidade de impor limitações ao particular em prol do bem comum. Todas essas são prerrogativas, são poderes da administração. E ela também está sujeita a algumas restrições, ela também submete a algumas sujeições. Primeiro, exemplo, né? Exigência de concursos públicos para a contratação de servidores ou funcionários. A empresa privada ela pode fazer o processo seletivo que ela quiser. Não precisa realizar um concurso público, não tem que ter nenhum processo de seleção. Se o dono da empresa quiser colocar lá os parentes dele, colocar os amigos dele, coloca quem ele quiser, tá certo? Já no serviço público, não, tem que ter concurso para isso. E aí tem que obedecer o que a Constituição e as leis falam sobre a realização do concurso. Então é uma sujeição que a administração pública tem que submeter, é uma restrição que se aplica a ela. Obediência aos princípios da administração pública, que nós vamos falar sobre eles mais à frente, então a administração pública é obrigada a submeter a alguns princípios, e a publicidade de seus atos. O particular não precisa da publicidade de tudo que ele faz, já a administração pública precisa. Muito bem, pessoal. Então, no próximo bloco nós vamos falar de administração direta e indireta. Por enquanto eu trouxe para vocês aqui o conceito de administração, que é importante a gente guardar, conceito direto. Aliás, desculpe, o conceito objetivo e o conceito subjetivo. Pelo conceito objetivo, a administração pública é a atividade de administrar, que se divide em três: poder de polícia, fomento e serviço público. Pelo sentido subjetivo, a administração pública é o conjunto de pessoas, de órgãos que exercem a atividade de administração. Vimos também a desconcentração e a descentralização. Vimos que a desconcentração é a distribuição interna de competências dentro de um mesmo órgão, e a descentralização é a passagem de competências de uma pessoa para outra. E falamos também sobre regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado. Quando a administração pública age sobre regime jurídico de direito privado, coloca-se em posição de igualdade com o particular. Quando age sobre regime jurídico de direito público, ela se coloca em posição de superioridade usando das suas prerrogativas, mas por outro lado ela também submete a algumas restrições. E no próximo bloco nós vamos falar do assunto importantíssimo, vamos pelo menos começar a falar, que é administração direta e administração indireta. Até lá!